na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, irmãos! Eu sou a Jéssica e vim trazer alguns avisos para vocês. O primeiro deles é sobre a nossa reunião de oração. Ela acontece toda terça-feira, às 8 horas da noite, através do WhatsApp. Também temos a nossa mocidade, toda quinta e sábado, às 8 horas da noite, através do aplicativo Zoom. Com o decorrer da semana, também temos PGs entre os adolescentes, dividindo entre meninos e meninas e também alguns discipulados. E essa sexta-feira, nós temos o nosso MAB Kids Online. Então, se você ainda não inscreveu seu filho, corre lá no canal do Acampamento MAB no YouTube e no site oficial do MAB para inscrever. E nos dias 17 a 19, nós teremos nosso MAB Mocidade Online. E quem vai falar mais sobre isso vai ser o pastor Pinas.
Fala galera do MAB, tudo bem? Estou aqui para dar um recado muito importante para você. Nós estamos passando por esse momento de pandemia, mas o MAB não para. Nessa temporada nós iremos realizar a temporada de inverno online, uma programação muito legal. Então fique ligado, não perca nenhum detalhe. Nos dias 17, 18 e 19 nós teremos então umas lives no YouTube a partir das 7 horas da noite com algumas participações sensacionais. Nós teremos a participação do Daniel Aguiar, da AB Cosmópolis, com um louvor show de bola. E no sábado, uma galera que vocês conhecem, canta muito, hein? Vou dar uma dica aqui pra vocês. O passado já não mais é. Projeto Sola vai estar com a gente aí, junto com o acampamento MAB, nesse MAB Online. Então, não fique de fora. E eu não posso esquecer, no último dia nós teremos uma participação do pastor Léo, que também vai ser uma bênção. Fica ligado para mais informações e acesse o site www.acampamentomab.com.br. Tamo junto? E o último aviso que eu tenho para dar para vocês é sobre o dízimo. Apesar da igreja estar parada, ela ainda tem alguns gastos, então é importante que os membros da igreja continuem dando dízimo, apesar disso. E os visitantes, por favor, não se constranjam, essa é uma obrigação somente dos membros da nossa igreja. E é isso, pessoal. Espero ver todos vocês em breve e eu passo a palavra agora para o Matheus. Caros irmãos, com a graça de Deus, queremos meditar hoje no Salmo de número 11. Este Salmo diz assim: No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o monte, pois eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este salmo, pela Tua palavra que nos exorta, que nos mostra o caminho, Senhor. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, a nossa mente, e que nós possamos estar livres para que a Tua palavra fale. Não este instrumento que nós te pedimos de limpar para esse propósito, mas a Tua palavra, Senhor, que ela nos transforme, que ela ilumine o nosso caminho. Nós te rogamos no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Caros irmãos, este salmo nos pinta um quadro belíssimo, o quadro de Deus sentado no seu santo templo e que de lá do céu olha para a terra. Diz aqui o texto que ele reina, seus olhos estão atentos aos filhos dos homens. E mais o texto insiste que ele sonda o coração, ou seja, as intenções dos seres humanos. E que ele prova tanto os justos quanto os ímpios. Nós não gostamos muito dessas provas, mas na realidade, santo é aquele que vence a prova, não aquele que nunca foi provado. Então, se nós queremos caminhar na santificação, nós temos mesmo que passar por muitas provas e que sejamos aprovados nelas. Eu penso que, às vezes, pessoas que nós reputamos muito boazinhas, muito certinhas,
lhes faltou talvez um momento de tentação, de provação, onde pudessem os seus propósitos, o seu coração ser revelado. Eu sei que muitos homens são tentados nas suas viagens e, de repente, depara-se uma situação onde um marido fiel tem uma oportunidade que nunca se lhe apresentou antes de adulterar. E aí, ele passará certeiramente por essa provação ou ele cairá? Uma esposa boa, dedicada, fiel e que de repente recebe uma proposta profissional que deixa a sua família de lado, como é que ela superará essa prova? Uma criança que está na escola, uma criança tão boazinha, tão certinha, não é? Mas, de repente, ela tem a oportunidade de, através de uma mentira, ganhar uma nota que ela não merece. Passará ou não passará pela prova? Então, Deus diz aqui nesse texto que Ele prova os justos e os ímpios. É verdade que, a priori, todos nós somos ímpios. Todos nós somos reprovados em algum teste de Deus. Não tem um justo, nem sequer um. Nós temos que chegar a um momento, à conclusão, eu sou um ímpio. Diz aqui o versículo 7 que o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Como é que um Deus justo vê um ímpio, vê um pecador como eu e não deseja descarregar a sua ira sobre ele, brasas de fogo e enxofre, como diz aqui o texto? Pois bem, é para isso mesmo que ele mandou o seu filho. E quando nós entendemos que o seu filho sofreu lá na cruz por cada um dos nossos pecados, então nós começamos a perceber o tamanho do amor de Deus, que fez com que o seu filho fosse ferido por nós. Como diz aquele hino, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diz Isaías 53 que o seu filho amado, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele o carregou. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Nós só entendemos o amor de Deus quando consideramos a justiça de Deus, que condenou o pecado, condenou o seu filho no meu lugar. Isso é amor de Deus. O Senhor é justo. Como é que um Deus justo pode me receber? Só porque o meu pecado foi castigado na pessoa do seu filho. É quando nós nos damos conta quanto deixamos Deus irado através do nosso pecado e que Deus descarregou a sua ira sobre Jesus. Sim, aí a nossa reação diante desse fato só pode ser: miserável homem que eu sou, o quanto eu fiz sofrer o meu Senhor. A consequência disso só pode ser: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo pela tua graça tão grande. Eu me refugio, como diz o versículo 1, no Senhor eu me refugio debaixo das tuas asas, debaixo da tua graça, da tua bênção. Esse salmo é um salmo, como a gente costuma chamar, salmos sanduíches, quando o pensamento inicial volta no final. E a gente lê aqui, no Senhor me refugio, no versículo 1, e depois no versículo 7, no final, os retos lhe contemplarão a face, ou serão iluminados pela face do Senhor. Estar na presença de Deus é o nosso bem supremo, é o que nós mais devemos almejar.
às vezes eu pergunto para pessoas e dizem, poxa, mas você foge a vida toda de Deus e quer na eternidade ficar o tempo todo com Deus? Se nós buscamos a face do Senhor, se nós nos refugiamos em Jesus Cristo, então é normal que nós desejemos passar a eternidade junto a Ele. Agora, esse salmo, ele nos fala de se refugiar no Senhor. Por que nós iríamos nos refugiar? Logicamente, porque há um inimigo na praça. E diz aqui o versículo 2, um inimigo que age às ocultas, como é sempre a maneira de Satanás agir. E aí o salmo diz, pois eis aí os ímpios armam o arco, dispunha sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Isso nos lembra aquela sequência de Tiago, não é? Quando ele fala que nós não podemos culpar a Deus pela tentação, que é o nosso próprio coração que nos tenta, que maquina o mal, que depois dá à luz o pecado. E o pecado gera a morte. Essa sequência aparece não só nos ímpios, aparece em mim, aparece na maneira como nós, quando somos tentados, cedemos e caímos. Isto é a morte, é a separação de Deus por causa do nosso pecado. O resultado da ação dos ímpios, como um todo neste mundo, está aqui no versículo 3, um versículo tremendo, um versículo que se aplica tão claramente aos dias de hoje. Diz assim, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruir os fundamentos, a única coisa que o justo pode fazer é realmente refugiar-se no Senhor. Mas essa trama para destruir os fundamentos, ela ocorre constantemente na nossa civilização. Diz Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Sabe, essa questão de que é luz, vamos chamar de trevas. É trevas, vamos chamar de luz. É isso que dá nascimento a todos os tipos de corrupção. E aí diz o texto, os fundamentos são destruídos. Quais fundamentos? Se nós olharmos desde a fundação do mundo, desde a criação, no Gênesis, a gente vê que o fundamento é Deus, Deus Criador, Deus que através da sua palavra cria todas as coisas do nada, e ali ele cria um macho, uma fêmea, ele lhes dá a possibilidade de procriar, de tornarem uma família, várias famílias formam uma sociedade, e Deus organiza essa sociedade com leis naturais, leis da vida, leis que Ele promulga e que dá através da sua palavra, e define o que é o certo, o que é o errado, o que é verdade, o que é mentira, e coloca essa lei no nosso coração, de modo que nós tenhamos, todo ser humano tenha consciência do que é certo, do que é errado. Mas aí entra o Satanás, entra esse inimigo que está na praça e que trama todas as coisas para destruir os fundamentos. Aí ele começa dizendo, Deus? Não existe Deus. Criação? Não é que criação, foi evolução. Macho e fêmea? Tem que desmistificar essa noção. Família? Família. O Estado vai cuidar da família. Leis? Justiça?
Cada juiz tem o seu preço. E se não pegar pelo dinheiro, vamos pegá-lo pelo poder. E quando finalmente se acha um juiz que respeita a lei, muda-se a lei. É assim que se destroem os fundamentos. Como é que isso funciona? Isso funciona igual àquela velha historinha, né, do sapo. Não queira fazer isso, coitado do bichinho, né? Mas se você jogar um sapo dentro de uma panela de água fervente, ele vai pular fora. Mas se o colocar dentro de uma panela com água fria e esquentar aos poucos, a água vai ficando morna e ele morre cozido. E é assim que se destroem os fundamentos. Primeiro, influencia-se a opinião pública de um modo bonitinho, através de uma novela, através de algumas fake news. A mídia se encarrega. A mentira doce parece realidade. Aí pega-se uma entrevista de um, de outro, pega-se aí uma pesquisa dentro de um feudo que nos interessa e a gente passa a dizer, olha, a maioria da população acha isso. E, de repente, parece que aquilo que era tão feio, tremendo, escuro, tornou-se mais luminoso, parece uma aparência de coisa boa, a pessoa começa a repensar os seus valores, duvidar da verdade, afinal, se todo mundo pensa assim, e aí o que era ilegal vira projeto de lei, finalmente é legalizado, a tal da pressão da opinião pública parece que ajudou nisso. E aí, se é lei, então cumpra-se a lei. Ou seja, versículo 2 do nosso Salmo. E a flecha é disparada contra os retos de coração. Os fundamentos foram destruídos. Que a última palavra é de Deus. E quando ele fala que dispara brasas de fogo e enxofre, isso nos lembra Sodoma e Gomorra. E a gente tem que tremer diante dos juízos de Deus. Mas talvez nesse ponto nós estamos prontos para condenar esses ímpios que torcem a lei, que mudam a lei, que fazem o que é luz parecer trevas e o que é trevas parecer luz. Mas temos que tomar cuidado, porque no nosso microambiente, muitas vezes nós fazemos a mesmíssima coisa. Então nós culpamos as lideranças políticas, mas nós mesmos, quantas vezes nós corremos o risco ou somos mesmo complacentes com o pecado? Acabamos achando normal alguma coisa que nós, no fundo, sabemos que é errado. Mas aí encontramos alguns amigos, ou até os de casa, que têm uma opinião mais complacente também com a nossa, e legalizamos aquilo que era ilegal, legislamos em causa própria. E pronto, depois que nós aceitamos que aquilo que era pecado não é tão grave assim, vamos deixar passar, nós acabamos passando essa noção também para os outros, porque nós precisamos de apoio. E aí convencemos outros de que esse erro, por que não? Assim, nós vamos fazer uma pornografia, não, pornografia é coisa muito escancarada, não. Mas, de repente, fofoca, palavras doces como mel, como diz Provérbios, pecado. Se nós toleramos esse pecado, nós vamos contaminar outras pessoas e elas vão nos contaminar também. Excessos de comer, de beber, pecados
Se nós somos complacentes, de repente, dentro da nossa família, dos nossos amigos, vamos achar quem é complacente também e vamos achar normal, não deixar passar. Preguiça até para ir na igreja. E aí, de repente, nós encontramos familiares e dizem, tá certo, vamos descansar hoje, né? Complacência, deixamos que aquilo que é errado fique... não é tão errado assim, afinal de contas nós merecemos mais descanso. Gastar tempo com coisa que onde não convidaríamos Jesus para estar juntos, então também é pecado. Será que nós somos complacentes com o nosso uso do tempo, uso errado? Briga de casais, às vezes tem casal que diz, mas é normal, todo casal briga. Não é bem assim, não. Complacência com o erro nos faz reproduzir o erro. Então, que nós tenhamos muito cuidado para que não legislemos em causa própria, transformando o que é errado, o que é trevas, em coisa normal, em coisa boa. Então, diante disso tudo, o que nós devemos fazer? O texto aqui nos diz, no Senhor eu me refugio. Os retos lhe contemplarão a face, serão iluminados pela sua face. Quando nós buscamos a face de Deus, nós queremos estar na sua presença. Nós passamos do conhecimento teórico de que seus olhos estão atentos, versículo 4, seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos olhos. Isso é o conhecimento teórico. E quando nós nos convencemos, então o Espírito Santo nos fala, você tem que mudar, nós passamos a uma ação prática, sonda-me, Senhor. Não é simplesmente saber que o Senhor sonda o meu coração, mas é desejar que o Senhor me sonde. E o último culto que eu me lembro, a última mensagem que assisti do meu pai, me marcou. Eu não me lembro, acho que 99,9% das mensagens que escutei dele, mas essa me marcou porque ele se referia ao Salmo 26, 2 e 3, enfatizando um detalhe. Diz esse Salmo, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Mas o Salmo continua, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos. Eu me lembro que o meu pai insistia sobre esse fato. Se nós simplesmente pedíssemos a um Deus cheio de ira pelo nosso pecado, um Deus justo, 3 vezes santo, que nos examinasse, mas nós não tivéssemos também o lado da sua bondade, da sua graça, nós estaríamos numa situação muito triste. Mas o amor de Deus nos permite ver que Ele castigou sobre o seu Filho amado os meus pecados. Então, o que me resta fazer, senão louvá-lo, senão adorá-lo, senão agradecer-lhe, porque Jesus sofreu tudo isso por mim. Sim, eu te louvo, Senhor. Eu não quero te fazer sofrer mais. Eu quero que a minha vida seja santa, seja aprovada por ti. Então, no Senhor me refugio. Que nós possamos viver a nossa vida contemplando a sua face, sendo iluminados pela sua face, dirigidos pelo Senhor, abençoados por Ele, corrigidos e conduzidos. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nosso Deus, age em nós dessa forma, nos purificando de todo o pecado, nos ajudando diante das provações a passarmos vitoriosos e sermos aprovados. É o que nós rogamos, no nome do Senhor Jesus, louvando e agradecendo por tudo que Jesus Cristo sofreu no nosso lugar,
para nós não termos que sofrer a tua ira. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe as nossas vidas e nos conduza cada dia mais perto dele. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebra